Olá, pessoal! Mais um Fisiotalks hoje, Mariana Montarroz aqui com vocês. Hoje o nosso programa está mais do que especial. A gente vai abrir o mês de maio, o mês das mães. Então, nada melhor do que trazer duas mães maravilhosas e, inclusive, duas mulheres incríveis. Carol Maia, ela é jornalista, e estou com Tatiana Figueroa, psicóloga. Ou seja, vai ser conversa aqui, minha gente, que não vai ter filho que dê jeito. A gente vai conversar um pouco sobre a rotina das mães, a parte profissional, né, da nossa carreira. E Tati vai dar aquele toque especial, acalentando o nosso coração, falando um pouco aí da questão psicológica, desses tabus da maternidade, né, e também dos rótulos. Mães, supermães, mães disso, mães daquilo, e talvez até as que não querem ser mães. Exatamente. Acho que seria uma conversa bem interessante, né, Tati? Com certeza. Se apresenta, por favor, conversa aqui com a gente um pouquinho. Então, gente, meu nome é Tatiana Figueroa, né? Já fui apresentada, sou psicóloga. Na verdade, o que a gente vai falar aqui hoje é trazendo um pouquinho para esse lado psicológico mesmo, né? Essa exigência da maternidade, né? Muitas vezes do meio externo mesmo, de ser o supermãe, né? Da gente ter aquela conduta da gente precisar ser sempre o exemplo, ser aquela referência, ser aquela pessoa que hoje, né? Antigamente a gente tinha essa supermãe que era só especificamente mãe e dona de casa, né? Hoje em dia a gente sabe que a mãe ela tem uma cobrança muito maior, ela não se limita só a ficar dentro de casa, a maioria delas. E vou te dizer, viu, Tati? Até dentro de casa, porque a demanda de vida hoje não tá fácil, né? Mesmo você tomar conta de uma casa. Exatamente. Hoje... A demanda de tomar conta de casa já é um baita trabalho, muito, né? Mas imagino que eu estou querendo puxar, na verdade, aqui, para aquelas mães que hoje é a grande maioria, né, que não só estão dentro de casa, elas continuam dentro de casa, porque tem o terceiro turno, né? Tem quando a gente retorna para casa. Mas são aquelas mães que saem de manhã cedo, deixa o filho na escola, vai trabalhar, passa o dia trabalhando, às vezes pega o filho na escola quando dá, aquelas que os filhos só ficam meio turno, né? Pega o filho na escola, almoça com eles, deixa ele geralmente no contraturno, né, que quando ele não estuda à tarde, quando não tem babá, então pede a ajuda para poder uma atividade física, né, uma natação, um judô, um balé, alguma coisa desse tipo, para poder preencher realmente o tempo, para que ela dê conta do segundo turno do expediente e depois ela consiga ainda buscar essa criança e partir para o terceiro turno, né? Que é o da casa. Né? Então, essa exigência, muitas vezes, da mãe consigo mesma, não apenas da sociedade, mas muitas vezes é essa exigência mesmo da gente com a gente mesma, essa cobrança, aí sim ela pode gerar um certo adoecimento, né? Desse excesso, né? Tudo que é excesso, eu costumo dizer que tudo que é excesso é prejudicial, até o beber água, né? Muitas vezes a gente... E aí vai um pouquinho para a tua área, né? Às vezes a gente tem que tomar uma quantidade grande de água. Beleza, mas assim, até a água, quando ela é em excesso, ela passa a ser prejudicial, né? E isso serve para todos os viés da nossa vida, né? Então, acontece que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, quando a gente se cobra demais, a gente termina adoecendo. E aí vem a questão da ansiedade, que nada mais é do que o acúmulo, né, daquilo de sobrecargas, né? Então, imagina, se a gente já gera sobrecarga de ansiedade não apenas na gente, como mãe, né, me colocando no lugar de mãe, muito pro filho, como no né? filho. Então, hoje eu tenho uma clínica de psicologia e a maior demanda, o adoecimento hoje, em demasia do público, é infantil. E a doença hoje da criança, o adoecimento psicológico da criança é nada mais do que ansiedade, que é exatamente esse excesso de atividade que o adulto, sem querer, precisa gerar para a criança, para que ele consiga, muitas vezes, a mãe e o pai sair para trabalhar. E aí essa sobrecarga está gerando ansiedade nas crianças. É muito dessa vida acelerada que a gente está levando. Dia desse eu vi um texto falando sobre isso. A sua vida acelerada
gera a ansiedade do seu filho, porque criança não tem tempo, criança não tem tempo para brincar, criança não tem tempo para ler, criança, né? A criança tá ali, ela tá aproveitando o momento, ela não tem essa noção de tempo como a gente vive hoje. E para mim o relógio de hoje é diferente, porque as coisas hoje estão aceleradas sem nem a gente querer acelerar, né? Eu sou muito acelerada, eu tenho uma rotina muito puxada, é muito puxado. E eu tive que mudar muito a minha rotina de vida para não afetar tanto o meu filho. Miguel tem 9 anos e por 4 anos ele acompanhou essa rotina de dorme e fica com um, agora preciso ficar com outro e eu tô no trabalho. E aí você falou dessa situação, a mãe vai buscar, vai levar. E quando o filho tá doente, a mãe tem que faltar. Aí é que é a bronca, né? Porque aí é quando a gente pensa na questão de que muitas mães estão partindo para o plano do integral, né? Porque deixar com o babá também a babá adoece, né? E aí quem vai dar o suporte quando Porque a gente está numa alta de BVA, né, de bronquiolite, e muita criança internada. Por isso, inclusive, dessa minha rotina de plantão está mais intensa, porque são equipes extra para pediatria. É raro eu ver um pai internado. A maioria são as mães. E quando o pai é para poder a mãe ir para casa, tomar um banho. E eu não estou falando isso porque, mas é a mãe que alimenta. Não estou falando só do bebê que está em amamentação, não. Qualquer criança. De jeito nenhum. Na verdade, a sobrecarga, de maneira geral, esse início isso que eu coloquei, né? Ele gera o adoecimento psicológico, ele naturalmente, ele tende a gerar o adoecimento também físico, né? A sobrecarga. Exatamente esse excesso, como eu comentei que ele era prejudicial, ele começa a prejudicar o psicológico e depois ele vai para o físico. Todo o psicológico, quando ele não tem uma descarga, que essa descarga é exatamente a busca de fazer terapia, né? De ter alguém para conversar, de externalizar, arrumar tempo também para terapia, que é importante, né? Para que você não venha adoecer, que o seu físico não venha adoecer. Aí chega a Carol com, calma, mãe. Menina, eu já estava aqui, ó, por onde eu começo, porque é um volume de informação tão grande que vem na cabeça, assim, no meu processo, né? Eu sou mãe solo de Maria Vida, desde que ela tem menos de um ano, acho que uns 8 meses. Então, essa carga, essa tentativa de equilibrar pratos, eu já deixei há muito tempo. Sim. Vários pratinhos já se quebraram para que a vida começasse a fluir com mais naturalidade. Então, assim, eu acho que até um pouco antes de falar sobre a sobrecarga em si e todas as consequências que ela acarreta, impacta na vida da mulher, da família, do filho, como Tati trouxe aqui, eu acho que é importante a gente convidar as pessoas a refletirem o porquê disso. Sim. Então, eu acho que... Por que é assim? Eu acho que eu deixo aqui o primeiro convite, o mês das mães chegando, que a gente adora, né, a ser lembrada, receber as felicitações, as homenagens, mas vamos pensar sobre isso, porque, na verdade, é um assunto que interessa a todos. Todo mundo que está aqui nesse plano veio do fruto de um ventre. Então, eu convido essa reflexão para que a gente possa ser mais do que isso, mais do que um presentinho, um abraço caloroso, mas sim, valorize a mãe de fato no que ela se propôs a fazer em tudo que ela dedicou. Abriu mão, concedeu, se privou. E, inclusive, mesmo que você ache que, não, mas a minha mãe, não, mas ela deu o melhor que ela pôde, eu tenho certeza. Valorize o que ela fez e não o que não fez. Né? Eu acho Foque que é sobre no que foi isso. a sua mãe, não no que ela deixou de ser. Trazer o positivo desse aspecto, independentemente da relação que exista, que ocorra, mas que, assim, eu convido essa reflexão, porque se a gente para analisar, até a Tati, eu já tô aqui íntima falando da Tati, tá? Mas somos todas assim. Roda de mães, a gente já vira, já troca figurinha, né? amigas, exatamente. Mas eu achei tão bacana quando ela trouxe, assim, essa questão da sobrecarga e falando desse reflexo, porque os filhos também são... Tem essa absorção, né? São esponjas do que a gente entrega, das nossas partes mais preciosas, das nossas sombras também. Então, eu me sinto como jornalista que acabou de relançar um e-book, Calma Mãe, Vai Dar Tudo Certo, que traz uma série de informações, onde eu entrevistei mais de 9, 10 profissionais, trazendo aí uma gama de conteúdos e de informações práticas para esse livro, mas, sobretudo, trazendo relatos do que foi para mim
a maternidade no início dessa jornada materna. Então, foi um combo muito grande, muitas emoções. A minha filha, no meio da gestação, eu transmiti um vírus para Maria Vida, que já veio com um elemento surpresa, que nós não imaginamos durante uma gestação, quando a gente planeja engravidar. Acho que planejam, né? Porque tem acho que não planejam. A gente só imagina, tá aqui no e-book, o filho belo, simétrico, saudável. A gente não consegue conceber na nossa mente uma outra possibilidade, até que ela vem. Então, a minha filha passou quase 52 dias, quase 60 dias internada no hospital. E desse processo, eu já comecei a sentir a sobrecarga daquele luto da filha que não veio com aquela história, está simetricamente perfeita hoje, saiu curada, foi o citomegalovírus, mas naquele processo eu já recebi um convite, um chamamento: Carol, se liga, tu não tem mais o controle de todas as coisas. Todas as coisas. Quando dá ali, naquele testezinho, palitinho, ele tá dizendo, acabou. Acabou o controle. E aí eu comecei a refletir muito como eu não podia... a gente não tinha como receber visitas, não podíamos sair, né, do hospital. Eu só fiz 3 pequenas rotas. Fui ter uma tarde de sono na minha casa, fui para uma reunião de trabalho e voltava correndo, porque ela não podia receber, porque a medicação que ela tomava realmente baixava muito a imunidade, ela não podia ter contato com outras pessoas. Então, já me fez processar, assim, tantas coisas nos meus primeiros momentos maternos. Então, assim, desde lá atrás... pensando em, poxa vida, o que vai ser? Eu não sabia o tempo que ela sairia curada, qual o tempo que precisaria, como eu ia me sair naquele papel inaugural ali, tendo que lidar com tantos desafios e a culpa vindo dali. Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí, naquele momento eu não tinha, eu tô falando de quase 10 anos, eu não tinha o volume de informação, de conhecimento que eu tenho hoje. Então eu fui buscar saber, a partir daquele momento que na minha cabeça era só para ser felicidade e, claro, todo o caos que traz na maternidade, mas doença, que eu não tenho um prazo prescrito para que aquilo termine, eu não sei como é que vai ser, já me convidou a pensar assim, poxa vida, esse peso parece tão maior para mim, esse peso, assim, esse nível de preocupação. E eu lembro que das poucas vezes que eu saí do hospital, o questionamento era muito grande, né? Por que vai fazer? E quando, naquela ocasião, o pai saía para fazer alguma coisa, os questionamentos não eram os mesmos. Então, assim, eu comecei a refletir sobre isso e foi aí, através da minha maternidade, que eu redirecionei a minha carreira completamente para o estudo do capital feminino. Então, nesse mergulho profundo, nessa viagem de conhecimento, de informação, de leitura de biografias, de filmes, eu comecei a entender de onde vem isso. Existe o complexo da Cinderela, que faz com que mulheres achem que vão encontrar no casamento a proteção para a sua vida. A sua autonomia está associada à proteção de um homem. Exatamente. Então, por quê? Porque ela já tem um fim reprodutivo, ela está ali na contrapartida dela. Então, a gente começa a entender de onde vem esses porquês. Por que mulheres... Será que é tão biológico assim? Trocar a fralda, o mamar é uma coisa, né? A amamentação. Precisa ser, né? Precisa ser, mas a maioria das coisas, não. Então, assim, eu complementando o meu convite à reflexão de valorizar a maternidade em si, sua figura de mãe, sua mãe biológica, sua mãe adotiva, sua mãe de coração, para também fazer a sua parte no que, poxa, como eu posso minimizar a sobrecarga de uma mãe. Com certeza. Eu termino esse primeiro bloco aqui, Perfeito, trazendo essas 2 provocações que eu acho que são muito bem-vindas para todos nós. Com certeza. Na verdade, eu até queria fazer um parêntese aí, eu acho que é bem significativo, né? Porque você vivenciou uma frustração, né? De algo, de uma esperança, de uma mudança de um estilo do que você estava esperando, e aí encontrou outro, né? Nessa maternidade. E aí é todo esse desafio, né? A mudança...
a palavra mudança, ela gera um desconforto, seja ela qual for, de como ela vier, né? E aí você vivenciou uma mudança de algo que você esperava e aconteceu o inesperado. Então, essa mudança, ela demora, geralmente, o ideal é que ela demore um longo prazo para que você vá absorvendo ela, mas você não teve tempo de absorver ela a longo prazo porque foi de imediato. Então, por isso que realmente doeu ainda mais, né? Porque você não teve nem como deglutir aquela situação, aquela notícia para você, ela precisava ser vivenciada e pronto. Então, por isso que talvez tenha doído ainda mais. Machucou, né? Machucado ainda mais. Sobre né? isso. Então, muitas vezes falam assim, no meu caso, foi bem parecido, né? A gente já tinha conversado sobre isso, né, Carol? A gente tem uma história bem parecida nesse contexto. E aí eu dizia, mas poxa, ninguém me ensinou a ser mãe. Por que eu tenho que esperar o tempo de alguém aprender a ser pai? Né? Ninguém me disse assim, mas peraí um pouquinho, Miguel, peraí um pouquinho, vamos dar mais tantos meses. Não tem não, o tempo é esse, ele vai vir. Então, ou eu vou chegar lá, ou eu vou aprendendo com ele, que eu digo que ele me ensina muito mais do que eu ensino a ele. Mas a gente não tem muito tempo para estar, né, mastigando tanto assim essas coisas. Então, fora... Aí, uma coisa que você falou, Tati, a gente se cobra muito. Aí vem Carol e já diz isso. Poxa, vamos olhar um pouco mais para essa mãe. Será que a gente se cobra já pensando no olhar de cobrança do externo, social, né? da as sociedade, expectativas sociais, dos estereótipos, né, que a gente carrega desde muito pequeno. E a gente já tem essa expectativa. Enquanto mãe, a gente tem muita expectativa na vida de um filho e a gente precisa controlar isso, porque filho não é o que a gente quer. A gente precisa respeitar qual é aquela personalidade que vai vir, cada um vai qual vir é de um aquela jeito, vida né? que vai vir. Então, a gente tem um peso de uma expectativa de uma mãe e de um pai anterior, porque a gente carrega, Traz né? isso, Vai como trazer herança, muito isso. Com certeza. E a gente vai levar isso para esse filho. Então, além de tudo, eu acho que a gente também está fazendo parte de uma geração que está tendo muito esse cuidado, tanto pela vida que a gente está levando, a gente está muito mais esclarecida, a gente tem muito mais informações, né? A gente tem muito mais acesso a profissionais, inclusive, né? Antigamente, se fosse dito que era para um psicólogo, é porque estava doido, né? Então, eu quero ir para o psicólogo para não endoidar. E olha que eu acho que não vai resolver muito, não. Pelo menos. Porque eu já sou meio doidinha. Mas, enfim. Então, assim, tem muito disso, né? A gente tem acesso. Então, a gente tem acesso a uma amiga, a gente tem acesso a um turno, a gente tem acesso a um esporte e a gente consegue ir um pouco meio que criando a nossa própria rede de apoio, né? Que é justamente com essas atividades. Mas, ainda assim, é uma carga. E eu não sei se essa carga é proporcional ao amor. Eu não sei se um pai consegue amar tanto uma mãe quanto uma mãe, né? Não estou desmerecendo de jeito nenhum. Meu pai é maravilhoso. Tenho exemplos de pais maravilhosos. Meus irmãos são pais maravilhosos. Mas eu tô falando realmente com a propriedade de mãe. E a gente fala muito isso, assim, né? Tem vários jargões. Amor só de mãe, ninguém ama como uma mãe. Mas eu acho que é porque é tanta entrega, é tanta renúncia e é tanta resiliência. Porque eu também tive que refazer a minha vida algumas vezes em prol da minha responsabilidade maior, que era Miguel. Então, eu tô terminando agora, depois de 10 anos de formada, uma pós-graduação. Então, veja só. O tanto que eu tive que ir adiando. Mas eu não adiei de atrasar a minha vida. Porque muita gente diz isso, né? Filho vai ser um atraso. Nem foi, viu? Porque eu acho que, se, por exemplo, eu não tivesse feito antes, eu não tivesse Miguel, provavelmente eu nem ia fazer mais. Sabe? Eu acho que eu teria desistido de muito mais coisas antes, se fosse só por mim. Então, eu não faço mais nada só por mim. É por mim e por Miguel. Né? Também não é só por Miguel, porque a vida de Miguel vai ser outra. A minha vida ainda é minha. Então, eu não posso dizer, é por meu filho. Não, não é por mim ainda. Agora, quem eu quero ser também para o meu filho? Né? Eu acho que a gente precisa trazer para si esse perfil novamente, né? Essa identidade novamente, de se reconhecer, né? Tanto nas questões maternas, mas enquanto mulheres mesmo. Né? A gente está falando muito aqui sobre a maternidade e a gente se reconhecer mulher novamente depois dessa maternidade. Como é que foi para vocês? Tati pode falar tanto no pessoal quanto no profissional. Na verdade, eu vou trazer um pouquinho, vou falar agora um pouquinho do meu lado pessoal, né? Que é importante também, afinal de contas, eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos e foram situações completamente diferentes. São duas maternidades completamente distintas, para vocês terem ideia. Eu tenho de 24 anos, e eu tenho de 5 anos. Então, a diferença de um para o outro são 20 anos mesmo, que um é de 2000 e outro é 2020.
né? O mais velho, ele vai completar 25 esse ano ainda. Então, são 20 anos de diferença de um para o outro. Então, foram duas histórias completamente diferentes, né? O meu primeiro, ele não foi planejado, eu era muito nova. Eu ainda cursava, na época, biologia, nem sonhava em fazer psicologia. Foi de uma história, assim, o meu curso de biologia foi bem pesado conciliar junto da maternidade, porque foi na federal, então eu entrei numa greve, eu peguei 2 greves, então foi um curso extremamente longo, né, que isso junto da maternidade, quando não foi uma maternidade planejada, eu era muito nova, então foi todo um processo para essa gestação em si, né, e depois de muito tempo, eu terminei o curso e aí não queria, né, nem tão cedo voltar a fazer uma pós-graduação ou uma outra faculdade, exatamente, né? Pelo tempo do trauma, realmente, desse longo prazo dessa graduação. E aí acontece que depois de 10 anos, vivenciei, quando eu fiz biologia, eu fiz bacharelado e fiz licenciatura, ainda inventei de fazer isso, né, para ter os 2 diplomas, ainda está achando pouco, ainda inventei de fazer mais. Na licenciatura eu conheci a psicologia, me encantei, eu disse, caramba, se um dia fizesse outro curso eu faria psicologia. Mas aí eu estou louca de pensar em fazer ainda outro curso, depois de tanto tempo numa graduação, né? Deixei eu quieta. Mas depois de 10 anos eu decidi cursar psicologia. E cursei psicologia, inclusive meu filho mais velho foi o meu padrinho da formatura de psicologia. E aí, um certo dia, já foi bem diferente, né? E a maternidade, na verdade, do meu filho mais velho, exatamente por eu ser muito nova, então ainda depender muito financeiramente, eu me separei, ele ainda tinha 1 ano e pouco, então fui morar com meus pais, então eu precisava realmente trabalhar e estudar para custeá-lo, então eu praticamente não encontrava meu filho. Para vocês terem uma ideia, exatamente por eu ser recém-separada, né, nesse início, e eu estudava à noite ainda para piorar, então a gente tinha a guarda compartilhada, mais ou menos, que na época não era compartilhada, mas assim, ele pegava o filho, o meu ex-marido, de 15 dias, e aí eu só via meu filho, veja que coisa incrível, de 15 dias no final de semana, porque durante a semana eu saía muito cedo para trabalhar, e eu voltava muito tarde. Então, quando eu saía, ele estava dormindo, quando eu voltava, ele estava dormindo. Fazendo a mesma coisa. Então, de 15 dias, eu explicava a ele era muito pequeno, que todas as vezes que eu chegasse, apesar dele não me ver, eu iria na cama dele e dava um nó no lençol. Essa história é bem legal. Essa história é linda. Eu dava um nó no lençol, e eu me arrepio só de falar, porque eu lembro como se eu estivesse fazendo isso hoje. E ele lembra, é engraçado, ele tem 24 anos e ele, mãe, quando a senhora dava um nó no meu lençol? Eu digo, tu lembra, tá? Ele, mãe, eu lembro, porque foram muitos anos. E foram muitos anos. Então, era uma forma de eu dizer a ele que eu tinha ido lá. Estava presente, né? Isso. E eu chorava muito, me sentia muito culpada por não poder estar com ele. Nem estar antes dele acordar, nem depois, antes dele dormir. Então, ficava muito chorando no quarto dele. Ele tinha um sono pesado, ainda bem, não acordava. Estudava de manhã. Né? E aí tinha várias atividades à tarde, exatamente para poder não ficar tanto meus pais tendo que tomar conta dele. E aí aconteceu, ele cresceu, né? E depois de muitos anos, fazem 7 anos que meu filho hoje mora em Chicago, inclusive daqui a pouco, né? Até quase recuso, né, o convite para estar aqui, dia 17 agora de maio. Eu vou estar na formatura dele do mestrado lá em Chicago, em Engenharia Civil. Ele já mora há 7 anos lá, mas aí eu vou falar sobre isso exatamente porque ele foi morar lá. E aí surgiu o Gilson. Gilson é meu filho mais novo, que tem 5 anos, né? Quando estava para completar 1 ano que Thales foi embora, eu disse, meu Deus, eu disse a vida inteira que eu só queria um filho. Mas como assim eu só vou ficar com um filho? Meu filho não está junto de mim. E eu precisava do meu filho junto de mim. E aí a relação minha com o Thales, ela cresceu muito. Depois eu comecei realmente a trabalhar. Ele foi meu padrinho tanto de biologia como de psicologia. De biologia ele entrou bem pequenininho junto com minha mãe, ele tinha 2 anos. E psicologia ele já entrou adolescente, né? E aí foi maravilhoso, ele desceu comigo, foi lindo. Mas quando ele foi embora, a gente já estava numa relação muito próxima, já muito amigo mesmo, né? Muito de mãe. Eu brinco com ele dizendo que eu fui mais irmã dele do que mãe dele.
E aí surge Gilson na minha vida. Como é que foi Gilson? Quando eu conheci o pai de Gilson, que é outro Gilson, logo no início do namoro, eu disse a ele que eu não queria ser mãe, novamente, né, que eu já tinha um filho, o meu filho era adolescente, e que se ele realmente queria levar adiante, né, porque eu não tinha intenção de ter outro filho. Como ele não tinha filho, eu precisava ser justa com ele de fazer o convite, dele querer ou não seguir com o relacionamento. E ele disse que queria. E aí nós seguimos, e já estávamos bem avançados na relação, quando o Thales foi embora, morar em Chicago com o pai, a princípio. E aí, depois de um ano, Thales fora, eu virei para a Gilson, eu preciso conversar contigo hoje. E aí eu mudei de ideia. Eu me preparei toda, vocês não têm noção da preparação. Eu já tinha ido para a ginecologista, eu já tinha feito todo o processo de retirar totalmente. A gente já programa com muita antecedência, né? Então, eu já tinha retirado o anticoncepcional, eu já sabia que eu estava no período fértil naquela noite, e já foi a conversa já para um convite mesmo. Eu digo, eu preciso ser mãe. Aí ele, mas você não é mãe? Eu digo, não, mas... é porque eu queria hoje. De novo. Aí ele, como assim hoje? Eu disse, não, porque ele já foi embora há um ano, né? Assim, tudo de novo. E assim, foi meio que assim, né? Nesse meio do caminho, na verdade, eu perdi um bebê, né? Ele foi gerado, mas aí logo no início eu perdi. Passei um ano quase para me restabelecer, né? Porque aí o psicológico totalmente abalado, né? Depois da perda de um filho, né? Mas aí eu decidi de novo, eu digo, peraí, mas eu não vou me aquietar, não vou conseguir ficar aqui sem um filho. Eu já estava quase pegando o avião e indo-me embora, né? Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida profissional? Do vazio seria isso, exatamente, psicóloga? Exatamente. Okay. É porque agora eu estou falando bem, tirei a parte técnica coisa, e né? Entrei na minha vida pessoal, né? Mas é exatamente a síndrome do ninho vazio, que até os né? psicólogos, em algum momento, também precisam dessa questão, assim, bem psicológica, né? Exatamente. Então, assim, não se culpem, pois não na se verdade, culpem. a gente faz tudo, né? As necessidades fisiológicas, né? Como qualquer pessoa, né? É porque depois eu vou contar um caso aqui de um paciente, foi bem engraçado. Bem, e aí só para finalizar, né? Porque senão eu vou passar o dia todo aqui, porque é história. A mãe é assim, né? Quando a gente começa a falar, né? Acabou-se, né? Mas aí aconteceu, deu engravidar de Gilson, né? Gilson perfeito, né? Lindo, meu filho. E também... E aí foi está sendo completamente diferente. É um outro estilo de maternidade completamente diferente. Eles são muito parecidos, são 2 homens, mas assim, todo mundo dizia, porque o homem é muito danado, nenhum dos dois nunca foram, né? Eles são bem tranquilos, muito meus amigos, eu sou muito amiga deles. Eles são muito parceiros meus. Mas assim, Gilson, eu sou realmente mãe de Gilson. Então, eu vivo, primeiro, porque hoje eu tenho mais qualidade de vida. A psicologia me ensinou muito isso, né? De limitar alguns excessos. Exatamente, se eu falo aqui de excesso, né? Então, eu preciso primeiro olhar para mim antes de falar para o outro, né? Então, eu primeiro preciso ser essa referência, né? Então, assim, eu fui gradativamente, eu trabalho de domingo a domingo, hoje eu sou empresária, né? Eu sou psicóloga, mas eu tenho uma clínica. Hoje eu não clinico, porque eu não consigo mais acompanhar os meus pacientes. A gente não só acompanha o paciente no consultório, né? A gente tem todo o estudo pós o atendimento. Então, eu não consigo mais dar esse suporte exatamente porque eu tenho hoje uma clínica, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Essa clínica são 23 profissionais da psicologia. Então, eu tenho que estar nos bastidores atrás de tudo que está acontecendo lá. Para eu não sair totalmente da área clínica, eu faço a triagem, né? Estava agorinha lá atendendo os pacientes que estão chegando, até para poder saber as demandas do que é que está vindo, do que é que a gente está recebendo hoje como demanda, para poder ficar, e não aí, sair totalmente da área, né? Como você já tinha falado antes, a demanda realmente hoje maior é infantil, são crianças. O maior público hoje nosso é criança. E criança adoecida, infelizmente, pelo excesso, né? Pela ansiedade. Ô, Tati, outra coisa, falasse justamente isso, da chance de ser uma mãe novamente, né? Tem muita gente que tem medo do segundo filho. Eu digo que se fosse para vir 50 Miguel, eu teria 50, eu não 100. Quero mais nenhuma. E olha que vida é maravilhosa. Incrível, mas para minha experiência... Nunca digam nunca. Olha, depois de 20 anos, eu sou a prova viva. Vocês ainda estão longe de 20 anos. Mas eu tô bem satisfeita, tô bem consciente também, eu estudo isso. Então, não é por nenhum imediatismo, por nada, porque eu acho que essa minha entrega com ela é tão...
é tão redondinha. Você tão... já teve a sua completude ali, né? Já dei minha contribuição para o universo, já me reinventei, já me redirecionei na carreira em função da minha maternidade também, porque... Não em função, acho que eu não usei a palavra correta, mas assim, eu acho que a maternidade me convidou e me levou para um lugar que talvez, se não tivesse ocorrido essa experiência, eu não estaria. É isso. Então, assim, eu não penso... A gente sabe, né, que a vida é uma cachola de surpresas, mas eu não tenho essa pretensão, eu estou muito bem resolvida, com 40 anos também. E não que isso seja, né, hoje mais um grande impedimento. Gilson com 41. Olha aí. Mas eu estou bem satisfeita, eu tenho outros projetos, tenho outras visões. O meu mapa da visão está bem posicionado e vamos ver se... alguma grande surpresa realmente acontece, mas vai ser muito fora do meu script, muito fora mesmo. Olha só, tá vendo? Mas aí é isso, às vezes a gente tem um medo. Quando você tá segura, você sabe, né? Isso realmente faz parte do seu projeto. Mas a gente faz, mas se eu tiver um segundo filho eu não vou amar como eu amo o primeiro. Mas como é que vai ser? Mas muitas vezes a gente tem uma oportunidade de ser uma outra mãe, porque cada filho é um, né? Eu sou filha única, a única mulher, de 3 irmãos homens. E eu digo lá em casa, minha gente, cada um teve uma mãe, cada um teve um pai, viu? Porque a minha mãe jamais que fala comigo da mesma forma que fala com meu irmão. Meu pai não tem uma aproximação comigo como tem com meu irmão. São afinidades e experiências diferentes, são no filhos paternar, no maternar, diferentes, exatamente. né? Então, a partir do momento que você lida com uma criança diferente, em momento diferente de vida, mesmo que seja um ano, em um ano a minha vida super se transformou. E a tua? Né? É outra. 100%. Então, mas tem uma outra coisa aí, eu acho que dessa opção de mulheres hoje que estão muito jovens já decidindo pela não maternidade, que é uma opção legítima para qualquer pessoa, né? Graças a Deus a gente avançou muito, que não existe mais aquela obrigatoriedade. Claro que muitas relações ainda têm vários processos e vários combinados, aí de cada casal. Mas socialmente falando, eu não posso negar que isso contribui muito. Estudando sobre isso, contribui. Ainda a carga como é encarada e vista e a sociedade como interpreta e interpela muitas mães. Então, isso faz com que a gente talvez não queira se arriscar de novo em muitos momentos, porque até a minha chamada do título do nosso tema aqui hoje, carreira, mulheres, então, trazendo para isso, sim, talvez se eu tivesse tido a minha única filha em um outro momento profissional, já mais sólido, já mais estruturado, porque hoje, antigamente era assim, com 30 você já vai estar, bombando. Gente, o mundo mudou, a realidade é outra. Antigamente se passavam 20, 30 anos numa empresa. Hoje em dia, a dinâmica do mundo, as oportunidades, a globalização, a internacionalização de várias carreiras fez com que o mundo e as nossas posições profissionais se estabelecessem de outra forma. Então, eu, como mãe de uma criança de quase 10 anos, eu posso falar, com 30 anos eu já estava com um grau de consciência importante para algumas coisas, mas não tinha metade da noção do que era maternidade em si. E se pudesse, diria assim, poxa vida, não faria diferente. Poderia ter esperado um pouco mais para minha carreira estar mais estruturada, mais consolidada, porque isso fez diferença até na minha retomada. Na minha retomada de profissão, me tornei autônoma. Primeiro, quando eu decidi, por uma necessidade, voltar para o mercado, eu fui trabalhar, fazer um evento com 13 dias, eu ainda tinha pontos, depois que Maria Vida nasceu, porque eu precisava, por questão financeira. E vamos lá fazer. Mas, quando eu disse, agora passou a temporada, fui fazer um curso em São Paulo, quando eu voltei, ela não quis mais o mamar, eu preciso voltar para o mercado, porque as minhas reservas já estavam acabando. Sim. E, enfim, eu estava passando por uma série de oscilações financeiras, né? Quando eu engravidei, eu não estava estruturada, não estava numa profissão, tinha acabado de voltar para Recife, minha terra aqui natal. Eu estava morando em outro estado, tinha acabado de me separar de outra relação, então não foi uma gravidez. Não posso dizer que não foi planejada, porque se você faz algumas coisas de algumas formas, o risco existe. A consequência vem, amor. Não é mesmo? Então, assim, fecha parênteses. Mas, de fato, não era a mira.
o alvo objetivo, né? Como foi com o Tati aqui. No segundo, né? Exatamente, eu quero agora. Não foi. E, enfim, tomava a pílula muitos anos. E aí, até tinha esse conto. Ah, mas tomou pílula há muitos anos, vai tu demorar a engravidar demais. Sim. E aí, quando vê, pum, né? E aí veio, tá aqui 10 anos, eu ia fazer um MBA no exterior, de jornalismo investigativo. Ó, meu MBA aí. Vai fazer 10 anos, assim. Então, quando eu me vi precisando encarar o mercado de volta, estava sedenta, porque eu sempre fui de mercado, extremamente, gosto de rua, gosto de movimento, gosto de atividade, é o meu perfil. Então, nunca tive aquele mega sonho, nossa, nasci para ser mãe. Eu fui me tornando mãe e até hoje me torna Mas é incrível também, E é esse processo mágico. E eu busquei, no início eu tinha resistência até para ler algumas coisas sobre maternidade. Eu sempre disse, não, vou viver o meu processo. Hoje, eu tenho consciência ao fazer, escrever um livro, elaborar, disse, poxa, como é importante a gente ler algumas coisas, até para a gente se posicionar melhor, a gente entender que existe um acolhimento, existem várias camadas na maternidade, vários recortes de maternidade, isso. Não existe o 100% certo, isso. Sabe? Então, isso é muito importante dizer, mas voltar para o mercado, para terminar o meu raciocínio aqui, foi um grande desafio, e quando eu participei de um processo seletivo, foi aí que a minha vida... minha decisão começou a mudar. Porque quando eu participei do processo, já estava numa etapa avançada, a recrutadora me perguntou... A pergunta. Mas sua filha é muito bebê ainda. Inclusive, eu só escuto a voz dela lá fora. A recrutadora falou, ela é muito bebê. Você sabe que... Você sabe que... Incrível, não, pior. Ela ainda falou assim, você sabe que bebês ficam doentes, né? E a gente tem demandas e algumas atividades, eventos nos finais de semana. Como é que você vai fazer? Aí eu olhei assim para ela, olha, a minha maternidade, graças a Deus, não vai ser um problema para isso. Eu tenho uma rede de apoio. E que rede de apoio até hoje? Vovô Nino e vovó Nina, meu pai e minha mãe, são assim, meus braços, minhas pernas, para que eu pudesse, desde então, voltar para o mercado. Quando não era só uma opção, porque eu quero voltar a trabalhar, era uma necessidade também. Tentou tirar minha vaga. Nossa. Eu soube, por informações de fontes seguras de quem tinha me indicado, que o diretor já tinha me escolhido porque eu não era melhor tecnicamente para ser executiva de relacionamento da empresa, mas eu tinha um maior perfil ali de identificação. Ele disse, poxa, eu quero essa. Não tem a melhor técnica, mas a gente vai, como se diz a história, vai cevar aqui o negócio para fazer a profissional que a gente quer. Né? Tem um perfil. E aí... eu liguei 7 dias depois do que era o período da vaga para você ver como o mercado recebe a maternidade. E aí a gente está falando de uma recrutadora mulher. Então, não é só dos homens que vem esse comportamento. Eu tenho esse sentimento também. E não é só. E aí ela disse, eu disse, olha, eu tô ligando para saber, meu nome é Maria Carolina, eu falei o nome todo, que é um listão de vestibular, o meu nome. E ela disse, não, mas é porque o resultado já saiu, a vaga não ficou para você dessa vez. A gente vai ficar com o teu nome aqui, teus dados, para ficar aqui no banco de informações, de dados. E quando houver uma oportunidade que se encaixe mais no teu perfil, a gente te convida, fala com você. Tá bom, eu prontamente liguei para a pessoa que me convidou para fazer o processo seletivo. Não tinha vaga garantida. Eram 1.000 pessoas na sala fazendo. Então, não tinha preferência, porque eu fui uma indicação. E aí ele disse, como assim você não passou? Você passou sim. O diretor falou que era você. Você passou tanto que foi o diretor que me disse que você passou. Que ele falou que não era melhor tecnicamente, mas que pra vaga você era o melhor perfil e era você. Eu disse, cara, não, eu vou resolver isso. Eu disse, vai resolver o quê? Não fala isso, porque é uma coisa... E foi assim que minutos depois, a recrutadora que me ligou engasgando pra mim... Então, Carolina, olha, houve um equívoco aqui. Ela te descartou. Ela me descartou porque queria botar alguém dela e me descartou, achando que por ter nome parecido ia conseguir blefar de alguma forma. Não rolou, porque graças a Deus esse meu canal amigo, ele fez essa intervenção, ele interviu. E no frigir dos ovos, o que aconteceu? Peguei a vaga. Uma semana depois ela foi demitida. Eita. E fiquei triste até, porque você vê como uma atitude que não é legal, que poderia ter atrapalhado uma mãe que estava precisando retomar a sua vida profissional. Mas essa ocasião, esse fato que ocorreu comigo, abriu meus olhos.
pro mercado. E aí eu passei 6 meses nessa empresa. E depois, o que aconteceu com a Tati? Ela saía, minha filha estava dormindo, e eu voltava, minha filha estava dormindo. Caramba, como assim? Será que eu vou ser a irmã mais velha da minha filha? E aquilo começou a me incomodar muito. Eu disse, cara, não é isso. Mas você vai sair pra onde? Eu vou dar um jeito, eu vou escrever, eu vou produzir conteúdo, eu vou pra internet, eu vou botar um banco na praça que nem eu faço hoje, e vou conversar ainda com mulheres. bem que você passou por tudo isso, porque a gente só tem né? Carol aqui justamente por causa disso. E a melhor parte dessa história, que eu fico muito visceral e viva quando eu falo, é que quando eu soube da notícia da gravidez, que eu precisei fazer o primeiro teste, o segundo teste, o terceiro teste, eu disse assim, eu acho que esse negócio é verdade. Aí fui pro laboratório e me acometeu um sentimento assim de frustração pela gravidez. Poxa, eu tinha tantos sonhos a realizar, era o meu MBA em Nova York, era a minha vida de viajante nômade, já viajei muito. E hoje é o que está aqui no Calma Mãe. É a única viagem sem volta da minha vida. É a Maria Vida. E a única viagem que eu não consigo descrever em palavras. E foi a viagem que está fazendo eu realizar os sonhos mais profundos da minha maternidade. É exatamente. E quando eu pensava em frustração, e não conseguir, ela me deu esse show da vida, me deu uma aula sobre o que é a gente abraçar o inesperado, sobretudo. E o que é não ter controle sobre todas as coisas. Aqui, ó, a produção já está dizendo, calma, mãe, vai dar tudo certo. Claro que é uma provocação, né, gente? É uma provocação, porque não necessariamente tudo dá sempre certo, mas a gente encontra caminhos. Com certeza, Carol, perfeita. Tá vendo, minha gente, que eu tinha que trazer essa mulher pra cá. Essa mulher é uma coisa. Olha, Carol já é meio que minha terapia ali, só pelos conteúdos dela. Aí eu trago, de fato, uma terapeuta, acabou. Aqui é o combo. O caldeirão. Sejam Na vida todas real, né? bem Na vida abraçadas. real, né? Três Exatamente. mães, três histórias Três diferentes que somam numa história só da maioria das pessoas que estão aí assistindo a gente, né? E é isso, E né? aí se identificam, né? Como a maternidade é a gente se transformar, né? Pegando um pouquinho da tua fala, Carol, muitas vezes as mães, elas saem postergando, né? Postergando ao momento ideal, e muitas vezes perde esse momento ideal porque esperou demais. Tem acontecido muito isso. Hoje em consultório chegam muitas assim. Eu não consigo mais engravidar, eu esperei, hoje eu estou com dificuldade em engravidar. E aí mesmo com toda a parte da ciência, né? Por Os trás, recursos porque... Pois mas muitas vezes realmente proporciona. fica difícil e torna-se impossível. Então, esse postergar, ele precisa ser postergado até um determinado ponto, né? Porque senão a gente vai realmente abrir mão dele, né? Se é um desejo nosso, a gente precisa conciliar, né? Aqui a gente trouxe um pouquinho das dificuldades que a gente enfrentou também, né? Porque não tem receita de bolo, não existe uma receita. Olha, teu filho vai ser assim, tu vai fazer isso. A parte difícil da maternidade, inclusive, ninguém conta, né? Né? A parte de ficar muitas noites acordadas, né? De se vai ter a rede de apoio ou se não vai ter a rede de apoio. Isso aí a gente vai construindo ou não. Muitas vezes a gente não constrói essa rede de apoio, não consegue ter, né? Muitas vezes a gente, sei lá, a gente inventou de ter um filho no outro estado, a gente precisou se mudar e a gente não tem ninguém, né? A gente vivencia pessoas também que passam por essa situação. A gente sabe o quanto é difícil, né? Os primeiros meses de um bebê, né? As dificuldades que a gente encontra. Um programa recentemente foi com uma fisioterapeuta em uma fono e a gente trouxe um pouco até sobre desenvolvimento infantil e eu falei muito isso assim, aproveitem também o tempo de ser pai e mãe, né? Aproveita aquela fase, porque todas elas vão dar trabalho. Mas a grande maioria deixa saudade e assim, gente, a gente pisca o olho, o filho já é outro. É bem diferente, né? Uma fase da outra é bem diferente. Né? Em um mês, em 3 meses, eles mudam de uma forma assim, que meu filho passa o final de semana com o pai, quando ele volta, eu digo, passou uma semana ou passou um ano? Porque ele já volta com um jeito diferente, ele já volta de uma forma... Parece que eu passei tanto tempo, então às vezes a gente não percebe a vida passando nos nossos olhos, né? Que são eles ali, de prova concreta na nossa frente.
E às vezes a gente também se deixa tomar muito por uma rotina externa e pelos nossos próprios sonhos e pensamentos. Mas eu acho que é muito importante a gente também aproveitar, né, o momento deles, porque tudo vai passar, por mais difícil que seja a maternidade, qual é o momento que está passando. Nós 3 falamos aqui, as 3 tiveram grandes desafios, né? Quem me conhece pessoalmente sabe realmente o quanto é desafiadora a minha vida. Mas eu diria, eu faço tudo de novo. Se fosse para eu ter exatamente o mesmo filho, eu passaria exatamente por tudo de novo. Porque ele só é o que ele é pelo que eu passei. E eu só sou a mãe que eu sou porque eu passei, né? Então, assim, eu não... É difícil, mas eu não tiro toda essa... Eu não vou dizer beleza, eu não vou romantizar, não. Mas, assim, eu não tiro, né? A credibilidade, vamos dizer assim, o crédito de tudo que vivi. Então, assim, você não seria a Carol de hoje se você não tivesse passado por tudo aquilo, né? Talvez sua maternidade com a vida não fosse dessa forma se você já não tivesse tido Carol, presta atenção, essa menina vai precisar de você, né? Então, assim, foi um filho que você não aproveitou, mas que você teve essa oportunidade de viver uma maternidade novamente numa fase totalmente diferente, que você pode viver com muito mais leveza. Construir 2 histórias diferentes, né? Completamente diferentes. A gente abraçar a nossa história, sem deixar de estar olhando tanto para outras mães, sem julgar tanto também sem outras as culpas, mães, né? Mas a gente tá pensando que essa conversa foi fácil. Não foi, não. Não foi, não, porque eu moro em outra cidade. Aqui teve que passar, vamos ver um horário, vamos juntar e vamos acontecer. A vida não é fácil, não, minha gente. Não é fácil. E por conta disso, a gente vai ter participações especiais. Aqui, a trupe. Vamos trazer nossa trupe. E a gente já falou aqui de mães. Vamos saber o que é que os filhos acham das mães. Eita, isso aí eu vai não tô ser sabendo, assim. Nem ele, né? Vai ser assim, surpresa até pra mim, viu? Não sei o que é que vem, não. Mas maternidade, né? isso. Vamos Não dá permitir, surpresa. né? Energia e deixa ser. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, chegou nossa trupe. Chegaram aqui as pecinhas principais dessa história toda. E agora a apresentadora vai perguntar: o que é que vocês acham mais legal da mãe de vocês? E aí? O que é que você mais gosta da mamãe? Não, mas o que é mais legal, assim? O que é que você diz? Poxa, isso aqui minha mãe é massa. Não pode falar agora. Como é mais legal, assim, quando a mãe brinca, quando a mãe cuida. Na amizade. A gente é muito parceiro mesmo, não, cara? Ah, cara. É tudo. E o que é que você menos gosta da mamãe? Nada. A raiva. Mamãe é braba. Mamãe é braba. Só um pouquinho. Mas é porque a mamãe ama. Aí mamãe briga e mamãe cuida. Obrigada pela participação, filhão. Vida, e aí? O que eu mais gosto da minha mãe é o amor, a felicidade e tudo que eu gosto nela. Gosto de tudo. E ela fala pra mim que ela me ama infinito e além. O quê? E o que é que gosta menos? A impaciência. Não é impaciente. Bem, mãe, com tudo E quando você fica comigo, eu não gosto. Ai, tá certo. Olha aí. Eu acho que Gilson gostou mais do microfone. Ô, gente, então é isso. Tá vendo? Sobre o amor e caos, né? Calma, mãe. E assim a gente segue. Muito obrigada. Mais um programa com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi maravilhoso fazer. Agradeço muito a presença de vocês. E aguardo vocês para o próximo. Me dá! Beijo! Me dá! Tchau! Oh, me dá!